Olá pessoal, estou de volta com a coluna Giro N7, desta vez em formato audiovisual, isso mesmo, era texto, né? Mas agora é em vídeo para vocês aproveitar melhor a coluna, a gente falando aqui de futebol. Eu tenho muita notícia para informar para vocês, muitas competições já começaram, né? E aí eu estou de volta para atualizar vocês de todas essas novidades. Então, essa coluna Giro N7, ela tem um oferecimento de GT equipamentos para movimentação de cargas em gerais, Rogério Gás, confiança e credibilidade, FM Motos, peças e serviços, com 3 lojas, Mangabeira, Valentina e Mandacaru, Arbin, Associação de Árbitros Independentes, Eurípides Leal e Grupo Elo, com projeto de ação social, e VT, transporte particular, a confiança e a acessibilidade que você precisa. E se você quer entrar em contato com algumas dessas empresas, fazer orçamento, solicitar algum serviço, é muito simples. Você entra lá no portal N7, né, o www.portaln7.com, e no Instagram, @redacãon-n7. Você entra lá que você vai encontrar o contato dessas empresas e aí você faz o seu orçamento. E vou começar hoje a minha coluna falando de um acontecimento, né, que aí teve agora no último final de semana, que foi uma seletiva do VF4 que aconteceu lá no CT Ivan Tomás. Uma seletiva aí do time do lateral direito, o Victor Ferraz, onde mais de 1000 garotos nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17 e meninas de várias idades estiveram presentes. E eu quero destacar, né, aqui a importância dessas seletivas para a gente montar e desvendar craques do futebol aqui no nosso estado da Paraíba. É uma categoria de base onde tudo começa. Então, é muito importante times como esses, né, como o VF4 vem fazendo, dando essas oportunidades para esses garotos. E eu vou seguir aqui, né, agora falando de Campeonato Paraibano, porque começou na última quinta-feira o Campeonato Paraibano aqui. E a primeira rodada começou da seguinte forma: o Atlético enfrentou o Botafogo e perdeu por 1-0. Já o Alto Esporte, que enfrentou o Souza, ele perdeu para o Souza por 3-0. Ainda na primeira rodada, o Campinense enfrentou o Nacional de Patos e levou essa porque o Nacional de Patos não compareceu ao campo para jogar, então o Campinense ganhou por WO. E dando sequência ainda na primeira rodada, o Sport levou uma goleada de 5-0 do 13. Isso mesmo, do 13. E pela segunda rodada, o CSP aí fez sua estreia contra o Campinense, mas perdeu por 2-1. E agora, nesse exato momento, está acontecendo no Almeidão, Botafogo contra São Paulo Cristal. O jogo começou às 8h15 e lá no Perpetão está acontecendo também outro jogo, Atlético de Cajazeiras contra o Alto Esporte. E olha só, vamos agora falar da classificação. O grupo A, Souza está na liderança com 3 pontos, o Botafogo em segundo lugar também com 3 pontos, São Paulo Cristal não pontuou ainda, Atlético e Alto Esporte também 0 pontos. O grupo B, em primeiro lugar, o Campinense aí com 6 pontos, em segundo lugar o 13 com 3 pontos, em terceiro o CSP com 0 pontos, em quarto Nacional de Patos e em quinto o Sport também com 0 pontos. E aí na próxima semana eu volto com mais informações sobre essa competição que está acontecendo aqui, né, a competição estadual. E agora vamos falar de Série C, porque não começou ainda, né, mas já está havendo muitas discussões sobre esse Campeonato Brasileiro da Série C, porque houve uma reunião entre a CBF e os 20 clubes participantes dessa competição para definir qual seria o formato da Série C deste ano de 2022. E olha como ficou o formato, ficou decidido da seguinte forma: são 2 grupos de 10 times na primeira fase e entra um turno único, com todos os jogadores jogando contra todos. E os 8 primeiros colocados avançando para uma segunda fase.
Os 10 melhores ranqueados do torneio jogarão 10 jogos em casa e 9 fora, enquanto o restante fará 10 partidas fora e 9 em seus domínios. Já a segunda fase será igual ao do ano passado. Com 8 times avançando de fase, o torneio terá 2 quadrangulares do acesso, em jogo de ida e volta. Os 2 melhores de cada chave subirão para a Série B. O líder de cada quadrangular, ao fim dos jogos da segunda fase, farão a final da competição. Os 4 piores da primeira fase, que terá 19 rodadas, cairão para a Série D. E olha só, a Série C do Campeonato Brasileiro está marcado para começar no dia 10 de abril e tem término previsto para o dia 1º de outubro. A CBF havia divulgado em seu calendário que o torneio teria 26 datas. Com a mudança, o campeonato passa a ter apenas uma data a mais por conta da primeira fase, que deixa de ter 18 datas e passa a ter 19. A tabela do torneio deve ser divulgada na próxima semana. E nesta competição, a gente tem aí times paraibanos, Botafogo e Campinense representando a nossa Paraíba. E aí, quando a Série C iniciar, a gente vai estar aqui para atualizar vocês também de como é que está o andamento da Série C. Agora vamos falar de Copa do Nordeste, né? Porque também começou a Copa do Nordeste e a gente tem 3 clubes participantes nessa competição. Aqui representando o nosso estado paraibano, que são Botafogo, o Souza e o Campinense. A primeira rodada da Copa do Nordeste foi da seguinte forma: o Souza venceu por 1-0 o CSA, o Botafogo empatou no 0-0 contra o Náutico e aí o Campinense empatou no 0-0 contra o Náutico, porque nessa primeira rodada o Botafogo não jogou. Essa primeira rodada do Botafogo, que vai ser contra o Sergipe, ela foi adiada para o dia 2 de março, às 7h30 da noite, aqui numa Maravilha do Contorno, no estádio Almeidão. Já a segunda rodada foi péssima para os times paraibanos. Por quê? Porque o Campinense perdeu por 3-1 contra o Bahia. O Souza perdeu por 5-0 do Fortaleza. E o Botafogo perdeu por 3-0 do CSA. E na terceira rodada, vale destacar que o Botafogo teve vários atletas aí que contraíram a Covid-19 e não puderam entrar em campo. Vários atletas que são titular do time. E aí na terceira rodada o Botafogo consegue empatar no 1-1 contra o Globo e o Souza perdeu para o Sport Recife por 1-0 ontem à noite. Já agora, nesse momento, está acontecendo aí Campinense enfrentando o CRB em casa, no Amigão, lá em Campina Grande. E é isso mesmo, lá no Amigão em Campina Grande. E agora vamos falar um pouquinho da classificação. Como é que está os times, né, daqui da Paraíba nessa competição? Olha só. O grupo A, em primeiro lugar está o Fortaleza com 7 pontos, em segundo o CSA com 6 pontos, em terceiro o Sport Recife com 6 pontos também, em quarto o Atlético da Bahia com 4 pontos, em quinto Sampaio Corrêa com 3 pontos, em sexto o Globo com 2 pontos, em sétimo o Campinense com 1 ponto e em oitavo o Sergipe com 0 pontos. Esse é o grupo A. Já no grupo B, o Altos está com 4 pontos em primeiro lugar, em segundo o Ceará com 4 pontos também, em terceiro o Náutico também com 4 pontos, em quarto lugar o Bahia com 3 pontos, em quinto o CRB com 3 pontos, em sexto o Souza com 3 pontos também, em sétimo o Botafogo com 1 ponto e em oitavo o Floresta com 1 ponto. Essa é a classificação da Copa do Nordeste, que infelizmente os clubes paraibanos não estão em boa colocação, mas eu espero que eles possam ter vitórias para que a gente consiga aí subir e chegar aí na primeira colocação do grupo A e do grupo B nessa competição. E aí, estamos chegando ao final da coluna de hoje, mas antes eu tenho aí as informações para atualizar vocês do Campeonato de Futebol Amador de Paratibe. É a 11ª edição desse campeonato que está previsto para começar agora, né, no próximo domingo, dia 13 de fevereiro.
Essa competição vai contar desta vez com 20 times participantes, divididos em 2 grupos, grupo A1 e grupo A2. E aí, a organização desse campeonato é do desportista César Gomes. E a primeira fase vai ser da seguinte forma: todos do grupo A se enfrentam, todos do grupo B se enfrentam também. E depois disso é eliminado, né? E se classifica para as oitavas de finais, os 8 melhores. E aí dando sequência nas quartas, depois nas semis e depois na grande final. Essa premiação, a premiação desse campeonato esse ano, né? Está para o primeiro lugar R$6.000, para o segundo lugar R$3.000. Goleiro e artilheiro também vai ter premiação em dinheiro, que ainda está sendo definido o valor. E todos ganharão troféu e medalha nesta competição. A equipe do portal N7 vai estar fazendo a cobertura mais uma vez de toda essa competição e a gente vai trazendo maiores informações para vocês no decorrer da semana que vem. E é isso, pessoal. Estou chegando ao final da coluna de hoje e vale lembrar que essa coluna Giro N7 tem um oferecimento de GT equipamentos para movimentação de cargas em gerais, Rogério Gás, confiança e credibilidade, FM Motos, peças e serviços, lojas em Mangabeira, Valentina e Mandacaru, a Arbim, Associação de Árbitros Independentes, a Eurípides Leal e Grupo Elo, com projeto de ação social, e a VT Transporte Particular, a confiança e acessibilidade que você precisa. Hoje é quarta-feira, era o dia da minha coluna Giro N7 quando era em formato de texto, mas agora estou voltando em formato de audiovisual com vocês e a próxima coluna vai estar disponível na próxima segunda-feira. Então todas as segundas-feiras de agora em diante, vocês vão estar comigo aqui na coluna Giro N7. Até lá!